Eles dizem que os cães são os melhores amigos do homem, mas o que este velho cão fez vai além de qualquer lealdade que você já viu. Imagine uma floresta impenetrável, o frio da noite chegando e uma menina de apenas 4 anos desaparecida. Enquanto centenas de voluntários perdiam a esperança, um herói improvável, cansado e combalido pela idade, se recusava a arredar o pé de um local específico. Quando a polícia finalmente conseguiu chegar até ele, o que encontraram sob sua proteção foi descrito como um verdadeiro milagre. Prepare seu coração, porque esta história vai mudar sua forma de enxergar os animais. Antes de revelarmos o que os oficiais viram naquela clareira, eu tenho um pedido rápido. Deixe seu like se você acredita que os animais têm uma alma pura e protetora. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma dessas histórias incríveis que restauram nossa fé na vida. Comente abaixo, ao final do vídeo, me conte qual foi a parte que mais te deu um nó na garganta, ou te deixou chocado. Eu quero muito saber a sua opinião. Era um final de tarde comum numa pequena cidade cercada por quilômetros de mata fechada. A família Morrison estava reunida no quintal de casa, aproveitando os últimos raios de sol antes do anoitecer. A pequena Emma, de apenas 4 anos, brincava próxima à cerca que separava o terreno da floresta. Seus pais conversavam distraidamente enquanto preparavam o jantar, acreditando que a menina estava segura naquele espaço familiar. Mas bastou um instante de distração, aquele momento em que todos baixaram a guarda por acreditar que nada poderia acontecer, para que o impensável se tornasse realidade. Quando a mãe chamou Emma para entrar, não houve resposta. O silêncio que se seguiu foi daqueles que gelam a alma, o tipo de silêncio que todo pai e mãe teme no fundo do coração. Eles correram pelo quintal, gritando o nome da filha, vasculhando cada canto, cada arbusto, cada sombra. Nada. A cerca tinha uma pequena abertura, algo que nunca havia chamado a atenção antes, mas agora parecia um portal para o desconhecido. Emma havia atravessado aquela brecha e entrado na floresta sozinha. O desespero tomou conta da família. Eles acionaram as autoridades imediatamente, e em questão de minutos a notícia se espalhou pela comunidade. Voluntários começaram a se reunir, equipados com lanternas, walkie-talkies e toda a determinação que podiam reunir. A floresta ao redor era conhecida por sua densidade, suas trilhas confusas e pela facilidade com que até adultos experientes se perdiam ali. Para uma criança de 4 anos, aquele lugar era um labirinto mortal. A noite caiu como uma cortina pesada sobre a floresta. A temperatura despencou rapidamente, e todos sabiam que uma criança pequena não resistiria muitas horas exposta ao frio. As equipes de busca se dividiram em grupos, cada um cobrindo uma área específica, gritando o nome de Emma até ficarem roucos. Mas a floresta parecia engolir suas vozes, devolvendo apenas o eco distante e o farfalhar inquietante das folhas. Entre os voluntários estava Max, um cão pastor alemão de 13 anos que pertencia a um dos vizinhos da família Morrison. Max não era mais jovem, seus passos eram lentos, suas articulações doíam com o esforço, e ele já não tinha mais a energia dos seus anos de juventude. Muitos acharam que levar o velho cão seria inútil, que ele apenas atrasaria a busca. Mas seu dono insistiu, dizendo que Max sempre teve um faro excepcional e uma intuição quase sobrenatural para encontrar pessoas perdidas. Mesmo idoso, havia algo naquele animal que inspirava confiança. Max seguiu com um dos grupos de busca, farejando o ar e o chão com uma determinação que surpreendia a todos. Enquanto os humanos ao seu redor começavam a mostrar sinais de cansaço e desânimo, o velho cão mantinha o foco. Ele puxava a coleira em uma direção específica, ignorando os caminhos mais óbvios e adentrando trechos mais densos da mata. Seu dono seguia com dificuldade, tentando manter o ritmo, mas confiando nos instintos do animal. Horas se passaram. Já eram quase 3 da manhã quando muitos voluntários começaram a perder as esperanças. Alguns choravam abertamente, outros permaneciam em silêncio pesado, enfrentando a possibilidade de que talvez fosse tarde demais. As buscas continuariam ao amanhecer com reforços, mas todos temiam o que a luz do dia poderia revelar. A floresta à noite era impiedosa, cheia de perigos invisíveis, e uma criança tão pequena estava completamente vulnerável. Foi então que Max parou abruptamente. Ele havia se distanciado um pouco de seu grupo, seguindo um rastro que só ele conseguia perceber. O cão começou a latir, um latido insistente e desesperado que ecoou pela escuridão. Seu dono correu até ele e viu que Max estava parado diante de uma área particularmente densa de arbustos e vegetação baixa. O animal se recusava a sair dali, latindo sem parar, arranhando o chão e olhando fixamente para um ponto específico. O dono chamou os outros voluntários pelo rádio pedindo reforços.
Quando a equipe chegou com lanternas mais potentes, eles começaram a afastar cuidadosamente a vegetação. E foi então que viram. Encolhida sob um tronco caído, protegida pela densa folhagem, estava Emma. A menina estava consciente, tremendo violentamente de frio, mas viva. Ela abraçava os próprios joelhos e chorava baixinho, completamente aterrorizada pela escuridão e pelos sons da floresta. Mas o que deixou todos absolutamente impressionados foi o que aconteceu em seguida. Assim que avistaram Emma, Max simplesmente deitou-se ao lado dela, colocando seu corpo velho e cansado entre a menina e o frio do chão. O cão não rosnou, não mostrou agressividade, apenas ofereceu calor e companhia. Era como se ele soubesse exatamente o que estava fazendo, como se tivesse treinado a vida inteira para aquele momento. Os paramédicos que chegaram logo depois relataram que a temperatura corporal de Emma estava perigosamente baixa, mas que ela sobreviveria. Se tivesse passado muito mais tempo ali exposta aos elementos, o desfecho poderia ter sido trágico. Max havia encontrado a menina com tempo suficiente para que o resgate acontecesse. Mais do que isso, sua presença calorosa e protetora ao lado da criança provavelmente impediu que ela entrasse em choque profundo. Quando tentaram levar Emma para a ambulância, a menina começou a chorar e estender os braços para Max. Ela não queria se separar do cão que havia aparecido na escuridão como um anjo guardião de 4 patas. Os paramédicos permitiram que Max subisse na ambulância, e o velho cão permaneceu deitado aos pés da maca durante todo o trajeto até o hospital, como se sua missão ainda não estivesse completa. A história de Max e Emma se espalhou rapidamente pela cidade e depois ganhou as manchetes nacionais. Jornalistas de todo o país queriam saber mais sobre o velho cão-herói que havia salvado uma vida quando todos já estavam perdendo a esperança. Especialistas em comportamento animal foram consultados, e muitos afirmaram que cães como Max possuem uma capacidade extraordinária de detectar o medo e o desespero humanos, e que frequentemente agem de forma altruísta para proteger aqueles que percebem estar em perigo. Mas para a família Morrison, nenhuma explicação científica poderia descrever adequadamente o que Max havia feito. Para eles, aquilo foi simplesmente um milagre, uma prova de que existe bondade pura neste mundo, manifestada através de um animal que nem sequer conhecia Emma antes daquela noite. O velho cão não buscava recompensa, reconhecimento ou agradecimento. Ele apenas fez o que seu coração leal mandava fazer. Nos dias seguintes, Max foi homenageado pela comunidade. Recebeu medalhas, foi declarado cidadão honorário da cidade e ganhou suprimentos de ração para o resto de sua vida. Mas a verdadeira recompensa para o velho cão parecia ser algo muito mais simples. Emma e sua família começaram a visitá-lo regularmente, e sempre que a menina chegava, Max meneava o rabo devagar, com aquela alegria contida dos animais mais velhos. Ela corria para abraçá-lo, e ele aceitava o carinho com uma paciência infinita, como se soubesse que aquele laço entre eles era especial. Max viveu mais 2 anos após aquela noite, cercado de amor e cuidados. Quando finalmente partiu, deixou para trás uma história que continua emocionando pessoas ao redor do mundo. Emma, que hoje já é uma jovem adulta, diz que nunca esquecerá o latido persistente que ouviu na escuridão, nem o calor do pelo de Max contra sua pele gelada. Ela afirma que aquele cão lhe ensinou o significado da palavra herói, e que carregará essa lição para sempre. Esta história nos lembra que a lealdade não tem idade, que o amor não mede forças e que às vezes os heróis mais improváveis são aqueles que surgem exatamente quando mais precisamos deles. Max não era mais jovem, não tinha mais a velocidade dos seus melhores anos, mas tinha algo muito mais valioso, um coração que se recusava a desistir de uma vida inocente. Agora me conte, qual foi o momento desta história que mais te tocou? Foi quando Max encontrou Emma? Foi quando ele deitou ao lado dela para aquecê-la? Ou foi quando a menina se recusou a se separar dele? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero muito saber o que você sentiu ao ouvir essa história. E se você conhece alguém que precisa ouvir uma história sobre lealdade verdadeira, compartilhe este vídeo. Até a próxima!